eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática. O tema de hoje é resolução de problemas de múltipla escolha, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações, além da régua. Eu vou dar um tempinho para vocês separarem esse material. Na aula anterior, o que fizemos? Questões de múltipla escolha. Dentro dessas questões de múltipla escolha, nós tivemos algumas situações, dentre elas, onde nós calculamos o intervalo de raiz de 3, por aproximação, como também utilizamos a calculadora. Utilizamos o teorema de Pitágoras para resolver algumas questões. Utilizamos o trinômio do quadrado perfeito e algumas noções de geometria para a construção do triângulo de lado 4 centímetros. Anotem lá a data de hoje, resolução de problemas de múltipla escolha. Eu vou dar um tempinho para vocês. Objetivos da aula de hoje: resolver problemas de múltipla escolha envolvendo diferentes conceitos estudados nos anos finais do ensino fundamental. Analisar as alternativas de resposta de cada situação-problema, refletindo sobre as que mais se aproximam da alternativa correta. Proposta 1. Camila mora na mesma rua da escola em que estuda. Bem no meio do caminho, entre a sua casa e a escola, tem uma praça. Diariamente, Camila se desloca do ponto A, onde fica a sua casa, ao ponto B, onde se localiza a escola, passando pelo ponto M, onde se localiza a praça. Observe a representação do trajeto da casa de Camila até a praça, no plano cartesiano a seguir. Nós temos a casa da Camila, nós temos a praça, que está no ponto médio do caminho até a escola, e nós queremos saber em que ponto representa a localização da escola. Vai um tempinho para vocês.
localização da escola no plano cartesiano. O que nós temos? Aqui eu trouxe 4 situações representando a possível localização da escola da Camila. Então nós temos o ponto A, que representa a localização da casa Camila, o ponto M, que é o ponto médio entre o caminho da casa da Camila até a escola, e eu trouxe 4 representações de possíveis. Eu trouxe esta e esta. Mas de onde se tirou essas possíveis? São as 4 alternativas que foram dadas. A gente está fazendo questões de múltipla escolha. Então, dentro delas, eu organizei 4 possíveis respostas. A primeira, o que a gente percebe? Na primeira opção que foi dada, que esse par ordenado representaria a localização da escola, teria somente uma unidade de distância. Esse outro ponto teria 2 unidades de distância. Este outro teria 3 unidades de distância. E esse outro, 4 unidades de distância. Mas qual delas é correta? Foi dada a informação que a praça se localiza no ponto médio entre a casa e a escola. Então, para ser o ponto médio, a distância da casa até a praça, da praça até a escola, tem que ser a mesma. E a única opção que nós temos é essa. Então, as coordenadas da escola seria a abscissa 3 e a ordenada 3. A abscissa no eixo X e a ordenada no eixo Y. Essa seria uma forma de responder. Uma outra maneira de resolução que eu trouxe foi a seguinte. Eu peguei os pares ordenados e localizei no plano cartesiano. Então, lá, o par ordenado, que representa o meu ponto B, é 4 e 3. Então, eu tenho aqui abscissa 4, ordenada 3. O par de ordenada que representa o meu ponto B, que seria a representação da escola, seria minha abscissa 3 negativo e minha ordenada 3. Essa localização. Par ordenado 3 negativo e 4, tá? Eu tenho aqui, ó, 3 negativo de abscissa e 4 de ordenada. E 3 positivo de abscissa e 3 de ordenada, eu tenho a localização do ponto aqui. Mas somente um ponto representa o ponto médio. O ponto médio não, a representação da escola em relação ao ponto médio. Então, eu tenho aqui a representação do ponto A, que é a casa da Camila. Eu tenho a representação do ponto médio, que é a representação da praça. E um único que se localiza na mesma distância desses pontos do plano cartesiano é esse daqui, que seria a abscissa 3 e ordenada 3. Essa seria outra forma de resolver a mesma questão. Então, qual é a localização da escola em que Camila estuda? Então, abscissa 3 e ordenada 3. Proposta 2. Guilherme tem em sua casa um aquário com diferentes espécies de peixe, conforme ilustrado abaixo. Seu aquário tem 48 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e 40 centímetros de profundidade. Quantos centímetros cúbicos de água são necessários para encher o aquário? Vai um tempinho para vocês.
O que nós temos aqui? Nós temos um paralelepípedo. E na parte frontal dele, eu tenho as medidas da largura, que corresponde a 30 centímetros, e o comprimento, que corresponde a 48 centímetros. A profundidade, representada por 40 centímetros. O que foi pedido? O que foi solicitado? A capacidade de água desse aquário. Porém, não foi dada a espessura das paredes desse aquário. Então, neste caso, a capacidade do paralelepípedo está muito próxima do volume. Mas como que eu calculo o volume de um paralelepípedo? Nós vamos calcular a base, que é o comprimento, que multiplica a largura. Nesse caso, foi utilizado no enunciado a palavra largura para representar a altura. Então, percebam que aqui eu coloquei H, que é a sigla para altura, porém, no enunciado usou o termo largura, porque ele considerou a face frontal desse paralelepípedo, que multiplica pela profundidade. Os fatores são base, altura e profundidade. Neste caso, a profundidade, tá, do meu aquário é 40 centímetros. Então, qual será a medida deste aquário? Medida desse aquário, não. Então, qual será a medida da capacidade desse aquário? Substituindo, nós temos 48, o valor da base, que multiplica 30, que é o valor da altura, que multiplicado por 40, que é o valor da profundidade. Daqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o algarismo 3, que multiplica o algarismo 4, que nós temos 12. Repetimos 2 algarismos zeros ao lado direito da representação do 12. Esse resultado, 1.200, é referente a 30 que multiplica 40. Daqui nós temos ainda o fator 48. 48 multiplicado por 1.200. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 48 vezes o 12. Vou guardar os 2 algarismos zeros para depois. Vou reservar. 2 que multiplica 8, eu tenho 16. 16 unidades. O que eu vou fazer com a uma dezena das 16 unidades? Vou colocar no valor posicional de acordo com uma dezena, então vai sobre a posição da dezena. Nós temos 2 que multiplica 4, 2 que multiplica 4 dezenas, que é 8 dezenas. Mais uma dezena, eu tenho 9 dezenas. Agora eu vou multiplicar uma dezena por 8 unidades, que eu tenho 8. Uma dezena que multiplica 4 dezenas, eu tenho 4 centenas. Daqui, somando, eu obtenho o número 576. Mas lembra que eu guardei os 2 algarismos zeros? Então, eu tenho 57.600. A unidade medida de volume é centímetros cúbicos. Então, daqui temos que é o item C. Proposta 3. O que temos? Os pontos destacados na reta numérica a seguir representam alguns números irracionais. Então, eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Qual desses pontos representa o número π? Vai um tempinho para vocês.
vocês lembram do número π? Vamos relembrar alguns fatos. Sabe-se que o π representa o número irracional 3,14. E o que significa essas reticências? Elas são infinitas casas decimais, são infinitos algarismos sem ter nenhuma dízima periódica. Então, nós utilizamos um valor aproximado. Aqui eu estou utilizando um valor aproximado de 2 casas decimais. Então, eu usei o algarismo 1 e o algarismo 4. Então, quando vocês falar em 2 casas de aproximação, você vai utilizar 3,14. É um valor aproximado do número π. Curiosidade: pesquisadores suíços calculam π e batem recorde. 62 trilhões e 800 bilhões de dígitos. Usando um supercomputador, pesquisadores suíços levaram o cálculo da constante matemática π a um novo nível de exatidão, ao precisar 62 trilhões e 800 bilhões de dígitos. Vamos lá para a nossa reta numérica e os pontos que foram dados. Nós temos que o ponto A está no intervalo entre 4 negativo e 3 negativo. Observem que eu utilizei esse símbolo. Esse símbolo, ele se lê maior e menor que. Mas como assim? Ele pode ser representar um intervalo. Como eu posso ler o seguinte? Que o A é maior que 4 negativo e o A é menor que 3 negativo. Por isso que esse símbolo, ele não tem duas representações. Eu posso ler ele de 2 formas diferentes dependendo da ordem. Vamos para o ponto B. O ponto B está, eu posso ler dessa forma, entre o intervalo de 2 negativo e 1 negativo. Ou eu posso ler da forma B é maior que 2 negativo e B é menor que 1 negativo. E o ponto C? O ponto C está entre o intervalo 3 e 4. Ele é maior que 3 inteiros e menor que 4 inteiros. E o ponto D, observe o seguinte, apesar de não ter a pontuação aqui, eu estou na reta numérica. Quem vem depois do número 5 na sequência da reta numérica? Essa reta numérica está sendo enumerada na quantidade sempre de 1 em 1. Então, o próximo número seria 6. Então, eu sei, pela reta numérica, que o ponto D está entre o intervalo do número 5 e no número 6. Isto é, D é maior que 5 inteiros e D é menor que 6 inteiros. Então, daqui o que nós tiramos? Qual desses representa o número π? Eu não falei que o π era aproximadamente 3,14? Então, o número 3 inteiros. Este não está entre 3 inteiros. Este também não. E este também não. Então, nós só temos uma opção. O ponto C. O ponto C, ele é maior que 3 inteiros, mas não chega no número 4. Então, ele está entre o intervalo do 3 e do 4. Assim, podemos concluir que o π está entre os números 3 e 4. Então, das alternativas que nos foram dadas, é o ponto C. Proposta 4. Com uma velocidade média de 15 km por hora, um ciclista concluiu um percurso de 24 segundos. Se a velocidade média do ciclista fosse 18 km por hora, em quanto tempo ele completaria o mesmo percurso? Vai um tempinho para vocês.
O que nós temos de informação? Nós temos que ele percorreu em 24 segundos, fazendo uma média de velocidade de 15 km por hora. Também queremos saber, na verdade, quanto tempo ele utilizou aumentando essa velocidade. Então, ele percorreu 24 segundos com uma velocidade média de 15 km por hora. Só que ele aumentou a velocidade dele. Então, o que acontece? Ao aumentar a velocidade, ele diminui o tempo dele. Então, podemos concluir que o tempo para percorrer esse percurso será menor que 24 segundos. Porém, nós temos duas opções aqui. Se tivesse só uma, a gente poderia marcar direto. Mas nós temos duas que se encaixam nessa possibilidade. O tempo menor que 24 segundos. Então, nós temos uma relação de proporção. Só que perceba o seguinte, eu fiz essa flecha aqui, ó, aumentou a velocidade, porém diminuiu o tempo. Então, nós temos inversamente proporcional. Em vez de diretamente proporcional, que foi algumas situações que a gente já calculou anteriormente, essa é inversamente proporcional. Então, proporção, razão. Razão igual a outra razão. Então, nós temos, na primeira razão, eu posso utilizar 18 dividido por 15. Então, razão, uma medida dividida por outra. Igualar a outra razão. Só que aqui eu tenho que tomar o cuidado. É inversamente proporcional. Veja, eu peguei a medida de cima para baixo. Então, neste caso, como é inverso, eu não posso pegar de cima para baixo. Eu vou pegar de baixo para cima. Como eu não sei essa medida, eu vou chamar ela de t. Mas por que t? Você poderia chamar de x, y, z, a. Eu utilizei t porque ele está pedindo questão de tempo. Então, para me organizar, eu preferi usar a letra T. Então, o que nós temos aqui? Da relação inversamente proporcional. Que 18 dividido por 15 é igual a 24 dividido pelo tempo. Nesse ponto, a gente pode fazer a multiplicação das extremidades. Então, peguei o T, multipliquei pelo 18. A igualdade se mantém. Então, ó, sinal de igual. Do lado do segundo membro dessa igualdade, eu vou ter 15 que multiplica 24. Daqui a gente obtém 360. Mas 360 dividido por 18. Mas por que está dividindo por 18? A gente não quer saber o valor do tempo? Nós não temos uma equação de primeiro grau? Para resolver a equação de primeiro grau, a gente isola a incógnita. Então, o 18 que está multiplicando a operação inversa dividindo. Daqui nós temos 20 segundos. Eu utilizei um jeito bem simples de fazer essa divisão. 2 vezes 18, eu tenho 36. Então, a divisão dá 2. Mas eu tenho o zero na unidade. Então, eu repito o algarismo zero na unidade. Então, daqui eu obtenho 20 segundos. Então, o tempo percorrido com uma velocidade média de 18 km por hora, ele utilizou 20 segundos. Proposta 5. Depois de realizar alguns cálculos, um engenheiro chegou à expressão 7 raiz de 18 mais 4 raiz de 35, que determina quantos metros de cano de PVC deverão ser comprados para concluir a instalação hidráulica de uma casa. Nessas condições, deverão ser comprados aproximadamente. Nós temos 4 opções. Vai um tempinho para vocês.
Então, o que foi solicitado? Os metros de encanamento que são necessários. Porém, o engenheiro utilizou a expressão 7 raiz de 18 mais 4 raiz de 35. Então, vamos partir dela. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar essa raiz de 18. Para simplificar a raiz de 18, eu vou fatorar. Então, 18 dividido por 2, eu tenho 9. Vou continuar fatorando. O que é fatorar? Descobrir os fatores que resultam no número 18. Então, lá, nós temos 18 dividido por 2, 9. Então, 2 é o primeiro fator. 9 dividido por 3, eu tenho 3. Continua a dividir até chegar no número 1. 3 dividido por 3, eu tenho 1. Aí sim parou. Que fatores eu tenho que resultam no número 18? Eu tenho o fator 2 e o fator 3. Só que a gente está trabalhando com raiz quadrada. Então, qual é a minha intenção quando eu quero simplificar uma raiz quadrada? Deixar na forma de potência com o expoente 2. Então, aqui, observe que eu tenho dois fatores 3. Então, esses dois fatores 3, eu vou escrever na forma de potência, 3 ao quadrado, que multiplica 2. Então, eu tenho um fator 2, que multiplica 3 ao quadrado. A ordem aqui, eu poderia alterar. Por quê? A multiplicação tem a propriedade chamada comutativa. Eu poderia colocar como primeiro fator 3 ao quadrado e segundo fator 2. Não alteraria em nada. Aí, simplificando essa raiz, nós temos 7 que multiplica 3, que multiplica a raiz de 2. Como assim? Existe uma propriedade na radiciação que é a seguinte: quando eu transformo meu radicando numa potência e o expoente dele é igual ao meu índice, eu posso simplificar, ficando somente com a base desse radicando, nesse caso 3. Então, eu resolvi a raiz de 3 ao quadrado. Daqui, nós temos o quê? Que eu tenho 7 que multiplica 3, raiz de 2. Então, eu vou multiplicar 7 raiz de 2, eu tenho 21. 21 raiz de 2 mais 4 raiz de 35. Mas a gente quer a metragem desses canos. Então, eu tenho que calcular o valor de raiz de 2, a
ou usar um valor aproximado, a raiz de 35, usar esse valor aproximado e chegar o mais breve, o mais próximo possível da metragem desses canos que é necessário nessa construção. Então, o que temos de raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Mas o número 1 inteiro e 4 décimos está muito próximo do 1 inteiro e 5 décimos. Então, eu vou utilizar esse valor para facilitar na hora dos cálculos. O próximo, raiz de 35. Vou utilizar a calculadora. Vamos ver quanto que dá. Então, aproximadamente 5 inteiros e 9 décimos. Mas 5 inteiros e 9 décimos está muito próximo de 6. Então, eu vou utilizar 6 para facilitar os cálculos. Fazendo essa operação, olha, retornando lá. Em vez de usar 1 inteiro e 4 décimos, aproximadamente 1 inteiro e 5 décimos. Em vez de usar 5 inteiros e 9 décimos, 6. Então, nós temos na próxima tela esses valores. Resolvendo as multiplicações. 1 que multiplica 21, mas da onde esse 1? 1 inteiro. Eu tenho 21. Mas quanto que é a metade de 21? A metade de 21 é 10 inteiros e 5 décimos. Então, quanto é 21 multiplicado por 1 inteiro e 5 décimos? 31 inteiros e 5 décimos. Mais 4 que multiplica 6, 24. Somando os inteiros, o que eu obtenho? 55 inteiros e 5 décimos. Os inteiros eu obtenho 55. Dos décimos, eu mantenho os 5 décimos. Nós temos essas 4 opções. Professora, você fez alguma coisa errada. Lembre-se que eu usei valores aproximados para realizar esses cálculos. Então, o valor que a gente tem, e a gente usou aproximado para cima, valor acima. Então, o valor que a gente obteve foi um valor um pouco acima. Então, dessas 4 opções, qual está mais próxima de 55 metros e 5 décimos? Nós temos 53 metros. O que vimos hoje? Resolvemos problemas de múltipla escolha, envolvendo diferentes conceitos estudados nos anos finais do ensino fundamental. Até a próxima aula.